Pessoal, vamos continuar nossas aulas, certo? Como a gente já está naquela parte de geometria, a gente já estava vendo o Teorema de Tales, agora a gente vai continuar com mais um tópico de geometria, que são aqui figuras semelhantes, certo? Então, como vocês podem ver, eu já coloquei algumas figuras aqui, e a partir delas a gente vai começar a trabalhar um pouquinho esse tópico, certo? O que são figuras semelhantes? Em matemática, a gente diz que duas formas elas são semelhantes quando elas são parecidas. Parecidas não quer dizer igual. Parecida quer dizer que tem a mesma forma, porém o tamanho é diferente. Se a gente observar aqui, ó, essa árvore e essa árvore, elas são parecidas, né? Elas têm o mesmo formato, porém o tamanho delas é diferente. Essa árvore aqui é bem maior do que essa, certo? Mas como elas têm o mesmo formato, a gente diz que elas são formas semelhantes, não são iguais, certo? Em figuras semelhantes tem uma coisinha que é importante a gente saber, que é a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É o quanto a figura diminui em relação à outra ou aumenta em relação à outra, certo? Então, se a gente puder observar aqui, ó, essa árvore ela tem 6 metros de altura e essa outra árvore aqui, apesar dela ser semelhante, ela só tem 2 metros de altura. Então, qual é a razão de semelhança dessa árvore em relação a essa árvore? Bem simples, para a gente calcular a razão de semelhança é só a gente fazer a divisão, certo? Então, por exemplo, se eu pegar essa árvore aqui, ela tem 6 metros de altura, certo? Eu vou dividir pela altura dessa outra. Essa outra aqui tem 2 metros de altura, certo? Então, se eu dividir a altura dessa pela altura dessa, se eu dividir aqui 6 por 2, 6 dividido por 2 eu vou ter 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que a razão de semelhança dessa árvore em relação a essa é 3. Ou seja, essa árvore ela é 3 vezes maior do que essa, certo? Espero que tenha ficado claro. Aqui a gente teve uma redução, uma figura que era maior e aqui uma menor, ela diminuiu o tamanho. E aqui a gente tem uma ampliação. Uma ampliação é o quê? A gente parte de uma figura menor para chegar numa figura maior. Então aqui a gente tem esses dois trapézios. Eles também são semelhantes porque eles têm o mesmo formato, certo? E eu vou perguntar a vocês agora qual é a razão de semelhança dessa figura em relação a essa, certo? Então é bem simples também, é só a gente fazer a divisão. Agora eu tenho que pegar o lado igual. Se eu pegar o lado de cima dessa, eu também vou pegar o lado de cima dessa figura, certo? Então fazendo isso, o lado de cima dessa figura tem quanto? 3. O lado de cima dessa outra aqui tem 12, certo? Então vamos lá. Eu posso dividir aqui 3 por 12? Não, eu não posso dividir. Mas eu posso simplificar. Como é que eu simplifico aqui? Qual o número que dá para eu dividir 3 e 12? Dá para eu dividir os dois por 3, certo? Então eu vou dividir os dois por 3. Eu dividindo aqui, 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Certo? Então aqui eu tenho a razão de semelhança. A razão de semelhança dessa figura em relação a essa é de 1/4. Ou seja, essa figura aqui representa 1/4 dessa figura aqui maior. Certo? Então geralmente quando é uma redução, uma diminuição de tamanho, a razão de semelhança vai dar um número inteiro. Quando é uma ampliação, um aumento de tamanho, a razão de semelhança vai dar uma fração. Certo? Então espero que vocês tenham entendido aí essa primeira noção. Certo? Que figuras semelhantes são figuras que têm o mesmo formato, porém os tamanhos são diferentes. E para a gente saber a razão de semelhança é só a gente dividir a medida de um sobre a medida do outro, certo? Se der para dividir, divide, se não der, simplifica. Então, já já a gente continua.